Programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aqui vos fala pastor professor José Roberto. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Caminhando aqui já para a lição de número 12, que será ministrada agora no próximo dia 18 de setembro de 2022, que por sinal é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Você sabia? Então aproveitar para celebrar e comemorar. O título da lição, A Sutileza da Espiritualidade Holística. O texto áureo se encontra em João 14:6. Assim diz o texto bíblico: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. E a verdade prática, qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos tratar dessa lição de hoje e tentar entender o que é essa espiritualidade holística e de que maneira ela pode representar uma ameaça para a Igreja de Jesus Cristo. Então, a expressão holismo diz respeito a algo que é integral, que é tudo, que dá a ideia de algo que abarca uma totalidade. E uma espiritualidade, portanto, seria uma espiritualidade voltada para as questões do sobrenatural e do espírito. Então, evidentemente, nós cristãos cremos no espírito, cremos no espírito que Deus dotou e deu ao ser humano, cremos no Espírito Santo, né? Cremos num Deus que é pessoal, que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas há um problema quando a espiritualidade, ela tira Jesus Cristo do centro, deixa de se fundamentar na revelação, na Bíblia, que é a palavra de Deus, e o mais preocupante ainda é quando transforma Deus na própria totalidade da existência, e como se Deus pudesse ser confundido com a própria criatura, como se Deus estivesse na própria natureza, que aí dá a ideia de que nós iremos tratar mais adiante do panteísmo, de que Deus é tudo e que tudo é Deus. E nós iremos tratar a respeito desse tema mais adiante. Então, essa questão dessa espiritualidade holística, e que o autor, o comentarista, o pastor José Gonçalves, aborda aqui na lição, ela está relacionada às religiões orientais que têm sido integrada às práticas ocidentais, e algumas práticas religiosas no Ocidente hoje estão tomando por empréstimo, digamos assim, determinados ritos religiosos que vieram lá do Ocidente, ou melhor, do Oriente, que não têm um respaldo bíblico na revelação em Jesus Cristo e que estão sendo incorporadas na prática da cristandade. E algumas vezes essas práticas são até naturalizadas. Então, o cuidado que se precisa ter. E alguma terminologia, inclusive, que é utilizada e que às vezes é utilizada de forma inapropriada, teologicamente, biblicamente, reprovável, né? Então, algumas dessas expressões, inclusive, que o comentarista destaca aqui na introdução, como mãe natureza, mãe terra, né? Forças fluídicas, são exemplos de essas e tantas outras expressões que vão adentrando nas nossas práticas religiosas. E hoje as pessoas estão muito angustiadas, têm uma série de problemas, estão procurando ajuda de todos os lados e de todas as formas. Então as pessoas que não têm o conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, é muito comum hoje nós vermos as pessoas se utilizando dessas expressões e praticando determinados rituais religiosos
provenientes de religiões lá do Oriente, e como se isso fosse perfeitamente normal. Do ponto de vista religioso é perfeitamente compreensível, mas nós estamos fazendo uma avaliação teológica, bíblica, e precisamos ter cuidado, principalmente, e aí sim um alerta que nós fazemos, aqui com base no comentário, é quando essas práticas começam a entrar na igreja, nas práticas cristãs, e passam a ser naturalizadas. Então, o comentarista, inclusive, nesse primeiro ponto da lição, ele fala sobre a busca do sagrado, e fala desse fenômeno religioso como algo que é da própria condição humana. E nós reforçamos isso, que de fato o ser humano ele é Homo sapiens, né? É o homem que é inteligente, mas também esse homem é homo religiosus. Então o ser humano ele tem uma necessidade, uma carência do sagrado, do divino, de encontrar uma transcendência, né? E essa busca incessante por Deus que nós encontramos nas religiões. Então, a religião, do ponto de vista fenomenológico, do ponto de vista até das ciências da religião, é uma prática que está na condição humana. E aí nós entendemos que essa é uma necessidade do ser humano. O próprio apóstolo Paulo testificou a esse respeito quando esteve lá em Atenas. Está registrado no capítulo 17 do livro de Atos, quando Paulo se expressa dizendo: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Atos 17 e 22. Então, Paulo constatou, através daquele panteão de deuses ali de Atenas, na Grécia, essa carência e essa necessidade do ser humano da divindade. E ali Paulo, inclusive, aproveitou para falar a respeito de um altar que estava lá e que fora erigido a um tal de Deus desconhecido. E Paulo aproveitou aquela oportunidade para apresentar o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, as divindades, o sagrado, a religiosidade é um fenômeno humano, é uma carência e uma necessidade humana. O ser humano busca a Deus. E Paulo enfatiza lá em Atenas, ainda no capítulo 17, versículo 16, quando Lucas registra: e enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, as pessoas adorando vários ídolos naquela cidade de Atenas. Atenas, na Grécia, os deuses da Grécia, os deuses de Roma, né? Então, é da própria condição humana essa religiosidade e a construção de altares e a construção de deuses, e muitas vezes esses deuses são projeções humanas, desejos humanos, também dos temores, dos pavores humanos que vão criando essas religiões, e os seres humanos vão se dobrando perante esses deuses e deusas que eles mesmos constroem. Então, essa espiritualidade humana, diz o ponto 2 aqui da lição, é uma necessidade do ser humano. O ser humano tem uma lacuna, tem um vácuo, tem um espaço que somente pode ser preenchido por Deus. Somente Deus pode preencher esse espaço. E essa espiritualidade, por isso, ela está presente em todos os povos e todas as culturas. E nós encontramos religiões e mais religiões, deuses e mais deuses, deusas e mais deusas. Isso se remete desde os tempos lá do Egito, passando pela Babilônia, né? Vindo para os gregos, depois para os romanos. Então nós temos inclusive uma mitologia ancorada e respaldada nos diversos tipos de deuses e deusas, dentro dessa tradição, dessas culturas humanas. E inclusive cada deus tem as suas especificidades: o deus da guerra, o deus do amor, né? O deus da caça, ou a deusa da caça. E nós temos cada um desses deuses atuando e
o que se observa nessas narrativas e nessas mitologias é que, na verdade, esses deuses são construções do imaginário humano, dos seus medos, dos seus anseios, dos seus desejos, das suas projeções. E aí, o comentarista aqui destaca, né? O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Então, hoje, nas universidades, inclusive nós estamos vivendo hoje, testemunhando um boom hoje cultural, filmes, né? Livros que se tornam best-sellers e que são todos eles geralmente fundamentados nessas narrativas orientais, dialogando com esses conhecimentos. Aí, se você der uma olhada aí nas principais séries de televisão, né, da televisão e dos streamings, né, das plataformas hoje que estão aí disponíveis, você vai identificar que muitas dessas séries, baseadas inclusive em livros que se tornaram campeões de vendas, essas séries elas dialogam e elas se inspiram nesses conhecimentos que vêm de religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, ou mesmo havendo até um resgate dessas mitologias dos deuses do panteão grego, romano e de tantas outras divindades. Os filmes de heróis também resgatam, né, essas crenças respaldados nessa cultura. Bem, assim nós estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Estudamos os 2 primeiros tópicos da nossa lição, tratamos aqui sobre o fenômeno religioso, também sobre a espiritualidade humana e essa necessidade de dialogar com a divindade. Vamos fazer uma breve pausa, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos logo em seguida para o segundo bloco, onde iremos abordar o fundamento da espiritualidade holística. Permaneça conosco, voltaremos logo em seguida. Estamos de volta, segundo bloco do programa EBD em Síntese, você que nos acompanha através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O terceiro ponto da nossa lição trata sobre o fundamento da espiritualidade holística, ou seja, qual é a base teórica, epistemológica, em que é que se ancora essa espiritualidade holística? Ela se ancora numa filosofia, e numa filosofia que vem lá do Oriente. Isso porque algumas pessoas pensam que só existe filosofia aqui no Ocidente. Os pensadores dos quais nós nos fundamentamos, principalmente Platão, Aristóteles, que depois foram cristianizados por Agostinho e Tomás de Aquino. E aí, resultante da frustração com a cristandade, sobretudo depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, um movimento se ergueu no Ocidente na busca por religiões orientais. E depois dos anos 60 e 70, sobretudo na Inglaterra, nos Estados Unidos, vários movimentos surgiram tentando resgatar a religião do Ocidente, ou melhor, do Oriente, e trazê-la para o Ocidente. Então, qual a diferença? Quais as implicações disso? A primeira implicação é que as religiões orientais tendem a defender um Deus que está na própria matéria, e que não é, como nós defendemos com base no texto bíblico, um Deus pessoal. Então, um Deus que fala, um Deus que se expressa, um Deus que orienta, um Deus que guia, um Deus que acolhe. Então, esse Deus da Bíblia, ele é desconhecido, digamos assim, dessas religiões orientais que tendem a acreditar em
um monismo filosófico que eu explico, uma crença de que a divindade está na própria totalidade e não há distinção entre a criatura e o Criador. Então é como se tudo fosse a mesma coisa. Daí a origem do termo panteísmo, para se defender que tudo é Deus. E essa filosofia monista, que tem base já na filosofia grega, depois é recuperada por Benedito Spinoza, para defender que Deus é um. E sendo Deus um, ele é um na criação e na criatura, de tal modo que não há distinção. Então, essa crença num Deus que não é pessoal diz que Deus está em tudo. Olha, Deus está na nuvem, Deus está no sol, Deus está nas árvores, Deus está nas pedras. Então, essa é uma crença que vem se popularizando, e uma crença que Deus não passa de uma energia que está nas coisas. E então, esse Deus não é uma pessoa. E aí a tendência a buscar a solução no próprio homem, porque acredita-se que Deus está no homem. Deus está no homem, porque essa energia que está no todo está no ser humano. Então, estar em paz com o todo significa estar em paz com essa divindade, já que o próprio ser humano faz parte dessa divindade. Então, o apóstolo Paulo, pregando aos crentes lá de Corinto e também lá em Atenas, ele deixa muito claro que é preciso fazer a distinção entre o Criador e a criatura. E nós não podemos confundir, Paulo diz isso no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, não podemos achar que Deus pode ser confundido com a matéria e com a criação. Deus está para além da matéria, para além da criação. Ele é o Deus que, como diz Paulo aos atenienses, é o Deus por meio de quem nós respiramos, nós agimos, porque Ele é o Senhor, Ele é o condutor da existência, Ele é quem sustenta a natureza. Então é um Deus que se distingue da própria criação. E os teólogos fazem a distinção entre a transcendência e a imanência, para dizer que uma coisa é a criação que está na imanência, né, as coisas criadas, e na transcendência, ou seja, para além da imanência e para além das coisas criadas, está Deus, que é a divindade, que é o Criador. Agora, paradoxalmente, nós precisamos ressaltar que esse Deus que é transcendente, um dia ele se fez imanente sem deixar sua transcendência. Quando o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós. Então, como diz João na abertura do seu evangelho, Jesus é o Deus transcendente que entrou na imanência e se tornou homem, se tornou gente, mas não deixou de ser Deus, não deixou de ser Deus. E aqui nós precisamos, como cristãos, a partir do texto bíblico, fazer sempre essa distinção e entender que o nosso Deus é o que está relatado aí nas páginas das Escrituras, é um Deus pessoal, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus a quem nós podemos nos dirigir, é um Deus que nos socorre, é um Deus que nos guia, é um Deus que está ao nosso lado. E nós, os seres humanos, não podemos jamais pensarmos que somos Deus. Nós somos criaturas. Deus é grande, nós somos pequenos. Deus é eterno, nós somos temporais. Deus é infinito, nós somos finitos. Então é preciso que, à luz do texto bíblico, nós demarquemos essa diferença e, sobretudo, essa diferença em relação às religiões orientais e a essa espiritualidade holística que tem adentrado, inclusive, em algumas igrejas. Então, um outro aspecto aqui que é destacado pelo comentarista é a ausência de verdade absoluta no contexto dessas religiões e dessa espiritualidade holística, porque nós temos uma base, o nosso fundamento é a revelação que se encontra nas páginas das Escrituras.
e no próprio Cristo, que é o Verbo que se fez carne, que é o ápice da revelação divina, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Mas nós temos esta base, esse fundamento, nós temos a verdade em Cristo Jesus. Mas essas religiões e essa espiritualidade, ela tende à subjetividade, a dizer que a verdade está no próprio eu, está no sujeito, está nas intuições, está nas experiências, a dizer que a verdade se baseia naquilo que você sente, né? Naquilo que você sente, nas suas expressões de fé. Só que o problema é que as pessoas que entram por esse caminho acabam adentrando num poço lagadiço, num poço movediço, porque você não consegue estabelecer um ponto de verdade, um ponto de fundamento, uma base para você crer. E a nossa base é Cristo. A nossa base é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, cujo testemunho e expressão está nas Sagradas Escrituras, nas quais nós nos firmamos. Porque se nós entrarmos por esse caminho aí das subjetividades, das experiências, então há muitos caminhos, e como diz um famoso ditado, muitos caminhos levam a Roma, mas apenas um caminho pode nos levar a Deus, e o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, e esse caminho é Jesus. Pedro, pregando lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, por ocasião da sua pregação, ele diz, só há um mediador entre Deus e os homens. Ele prega em Jerusalém dizendo, só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo. Paulo reforça isso na sua epístola a Timóteo. Então, é preciso que nós tenhamos Cristo como nossa base, nosso fundamento de fé, o nosso alicerce, para nós não entrarmos nessas especulações religiosas, teológicas, filosóficas, que vão acabar nos extraviando e fazendo com que nós percamos a direção e o caminho. Estamos encerrando assim, portanto, o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Continue aí conosco, voltaremos logo em seguida para o terceiro e último bloco do nosso programa. Estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa EBD em Síntese. E o quarto ponto da nossa lição, que trata sobre a espiritualidade holística e a Bíblia. Então, para avaliar tudo que nós já dissemos até agora, é preciso que ressaltemos que a base da fé cristã está na revelação. A revelação de Cristo, o Verbo que se fez carne, e o testemunho das Sagradas Escrituras. Nós temos a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e nós interpretamos o texto bíblico, e esse texto bíblico, a Bíblia Sagrada, nos diz quem é Deus, como Deus se revela, como nós podemos conhecer a Deus e como nós nos relacionamos com Deus. Então, diferentemente dessa espiritualidade holística, a fé cristã se fundamenta na palavra de Deus, na revelação de Deus. Enquanto que essa espiritualidade holística, como a Torre de Babel, é uma construção humana tentando chegar até Deus, e nessa Torre de Babel, que a palavra Babel quer dizer confusão, muitos falam línguas distintas e às vezes não sabem o que estão dizendo e cada um vai numa direção. E quando você compara essas religiões, às vezes você encontra uma série de contradições e elementos que não se juntam e até elementos que se opõem uns contra os outros. Então, nós como cristãos precisamos perguntar a Deus quem é Deus? E nós só podemos dizer quem é Deus se Ele mesmo disser quem Ele é e se Ele se revelar para nós. E Deus se revelou para nós na pessoa de Cristo. Deus se revelou para nós através dos profetas, dos pais. E as Sagradas Escrituras
nos dizem quem é Deus. Então, se nós quisermos saber quem é Deus, quem somos nós, qual a nossa condição diante de Deus, precisamos apelar para as Escrituras. E uma revelação bíblica que põe em xeque muitas das considerações de algumas pessoas religiosas é aquela que trata a respeito do pecado. A Bíblia diz que o pecado é real, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos pecaram, a universalidade do pecado. A Bíblia diz que por causa do pecado o homem se distancia de Deus. A Bíblia diz que o pecado resulta em condenação e morte. Mas a mesma Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A mesma Bíblia diz que nós não podemos salvar a nós mesmos, que não depende de nós, diferentemente do que apregou essa espiritualidade holística, a redenção, a salvação, essa transcendentalização não depende de nós, porque a salvação não é por meio de obras, não vem pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus, é um ato de graça, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9. Então, existem muitas pessoas fascinadas com essa espiritualidade holística, oriental, com essas alternativas religiosas que nos chegam, e do ponto de vista sociológico, eu até entendo algumas pessoas decepcionadas, frustradas com a cristandade, com alguns das práticas equivocadas de alguns cristãos, né, como aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra predominantemente do Ocidente, e muitas pessoas ficaram decepcionadas com a guerra que surgiu no seio de países que professavam a fé cristã. E nos dias atuais, muitas pessoas estão decepcionadas com algumas práticas e testemunhos equivocados de algumas religiões que professam e que se dizem ser cristãs. Estão buscando alternativas em outros caminhos. Mas nós não podemos confundir e deixar de apelar para o fundamento da fé que nós temos, que é Jesus Cristo, que é a revelação que se encontra nas Sagradas Escrituras. E ainda que essa espiritualidade holística esteja na moda, né, como aconteceu o movimento da Nova Era, uns anos atrás, que é um tipo de espiritualidade holística, mas nós precisamos voltar para o texto bíblico, para as Sagradas Escrituras, para a base da nossa fé, para a revelação, para procurar em Deus e buscar em Deus a resposta de quem Ele é e de quem nós somos, e para compreendermos debaixo da nossa tradição e da tradição bíblica e da tradição cristã genuína, não nesse cristianismo fajuto e equivocado que às vezes também tem por aí, que tem causado tantos equívocos e confusões na mente de tantas pessoas, mas indo para o Evangelho, para a Palavra de Deus, meditando nas Sagradas Escrituras, aí sim nós poderemos ter uma espiritualidade cristã, porque aí nós precisamos tratar aqui da espiritualidade cristã. Paulo diz que é grande fonte de proveito a piedade, e essa piedade é a espiritualidade. É a eusebeia em grego, é a espiritualidade centrada em Cristo, na palavra de Deus, e não nas nossas especulações, imaginações ou coisas de qualquer natureza. Então, nós sabemos que nós somos pecadores, carentes de Deus, que a salvação não é algo que se constrói de baixo para cima, como na Torre de Babel, mas de cima para baixo, porque o Deus que confundiu a língua dos homens, lá em Gênesis capítulo 11, no episódio da Torre de Babel, é o Deus que desfaz essa confusão das línguas, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando reúne pessoas de várias nações, de vários povos que estão ali, prosélitos, na festa do Pentecostes em Jerusalém, e ali o derramamento do Espírito Santo vem sobre os cristãos, os primeiros cristãos, e eles passam a falar em línguas conforme o Espírito concede, línguas repartidas como de
fogo são vistas sobre a cabeça deles, e aí nós temos uma espiritualidade bíblica, uma espiritualidade cristã e uma espiritualidade que é produzida com esse fundamento e resultante desse soprar e desse mover do Espírito Santo. E aí, para concluir, nós dizemos que devamos ter cuidado para não confundir a espiritualidade cristã, essa prática da piedade, de uma vida de oração, de jejum, de experiência profunda com Deus, de intimidade com Deus, com uma espiritualidade proveniente da intersubjetividade, das especulações humanas e destituídas da revelação de Deus. Estamos encerrando aqui mais um programa EBD em síntese. Aqui vos falou o pastor, professor José Roberto, você que nos acompanha através do nosso sistema de comunicação, da nossa TV Assembleia de Deus aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Você nos acompanha aí pela nossa Rádio Libertadora, pelo nosso canal no YouTube, também pelo canal de TV a cabo. E se você estiver nos acompanhando aí pelo nosso canal, aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí com os professores e professoras da sua Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo programa, se o Senhor nosso Deus permitir.